Tava conversando com a Joana outro dia e ela me falou assim: parece que eu não tô casada com um homem, parece que eu tô casada com um amigo. Por que Então, que você tá rindo? Coitada. estás a ver a importância do que vamos gravar hoje? Vá, olha, sai daqui, mas deixa-me gravar o vídeo. Esta é mais uma sexta polémica. Agora a falar a sério, isto foi um dos temas que os colaboradores da nossa comunidade mais pediram para falar nesta sexta-feira e é precisamente esse o tema que vamos abordar. As consequências de um homem afeminado, as consequências da falta de posicionamento de homens e mulheres e algo que estamos a ver muito presente aos dias de hoje na sociedade, que são crises de identidade. A gente não pode falar sobre uma coisa que faz com que haja falta de posicionamento, até porque são várias, e nós não podemos dizer que é 100% por causa de determinada razão que as pessoas se comportam de uma determinada forma. No entanto, eu vou abordar aqui um tema que é aquilo que eu mais vejo entre meus mentorados, entre pessoas que participam nos meus eventos, que é, muitas das vezes, bloqueios relacionados com paternidade. Hoje em dia, por causa dessa falta de posicionamento, nós vemos famílias a serem destruídas, os divórcios cada vez maiores. Inclusive, Portugal é o país com uma das maiores taxas de divórcio na Europa e nós estamos a assistir a uma época onde as famílias têm sido destruídas e estamos a assistir a um movimento onde as pessoas já não querem procriar, já não querem assumir a responsabilidade, já não querem casar, já não querem, na verdade, ser homens ou mulheres. Somos simplesmente meninos e meninas num corpo de homem ou de uma mulher. Há muitos homens que crescem com feridas emocionais, vazios internos, que queremos preencher com as coisas externas. Queremos preencher depois com grandes negócios, queremos preencher com roupas caras, queremos preencher com bens materiais e acabamos por ser completamente consumidos por aquela obsessão de querer conquistar o mundo, ainda que isso implique perder a nossa própria alma e às vezes perdermos-nos a nós mesmos. Eu sei do que estou a falar porque isso aconteceu comigo. Tu que estás aqui pela primeira vez, aos meus 17 anos foi quando eu comecei a empreender e tudo aquilo que eu queria era atingir todos os meus objetivos. Aos meus 21 anos, depois de ter ganho mais de 100 mil euros, ter viajado o mundo, ter feito tudo aquilo que eu queria e aquilo que era um sonho para um jovem da minha idade, foi precisamente o momento em que eu me senti mais vazio do que nunca. Foi onde eu entendi que havia um vazio interno que tinha que ser preenchido de alguma forma, que nada daquilo que era externo me podia dar satisfação ou trazer a realização pessoal. Até porque se tu hoje não vives a desfrutar do teu presente e achas que só vais conseguir atingir a plenitude lá no futuro, então estás a perder a única coisa que tens na vida, que é o aqui e o agora. Mas voltando à questão do homem e do seu papel na família e na sociedade, a verdade é que hoje em dia o machão é visto como aquele que come muitas mulheres, aquele que sai à noite e faz tudo e mais alguma coisa. Uma coisa que eu entendi é que, na verdade, não é assim tão difícil conquistar uma mulher diferente todos os dias. A coisa mais difícil de todas é conquistar a mesma mulher para o resto da tua vida, todos os santos dias. E essa é a dificuldade e essa é a responsabilidade que muitos dos homens não querem assumir. E tudo porquê? Porque quando nós nascemos com a ausência da figura masculina, e às vezes tu até tiveste um pai, mas a questão não é se tiveste um pai em casa, é se tiveste um pai em casa presente, é se tiveste um pai em casa que te colocou limites, é se tiveste um pai em casa que realmente cumpriu com a sua missão e com o seu papel de ser um pai. Acabamos por olhar para o único exemplo que temos, que muitas das vezes é a nossa mãe. Às vezes, casos de traição, que os pais abandonam a mãe, às vezes pela falta da presença do pai em casa, às vezes simplesmente porque nós vemos em casa uma mãe que cuida de tudo, que faz tudo, que traz o dinheiro para casa, que vai na frente, que luta, que morre pelos filhos. Então, nós como filhos homens acabamos por querer assumir esse posicionamento quase como se fôssemos um marido emocional que a nossa mãe não tem. E isso é um papel extremamente perigoso, porque embora os movimentos feministas queiram dizer hoje que a mulher é super, hiper, mega independente e vai na frente e não precisa do homem para porra nenhuma e que os homens são todos uns otários e isto e aquilo, a verdade
é que a mulher realmente consegue fazer tudo isso, mas ela tem o dobro do esforço se for preciso para ter metade do resultado, porque a essência masculina do homem, ela veio para proteger, para prover, para ir na frente, para morrer pela mulher, e a mulher por si veio para edificar, para dar vida, para dar direção à brutalidade que o homem muitas vezes tem e não consegue controlar. E quando estes papéis são invertidos, o resultado é só desastroso. Porque a nossa linguagem existencial do amor enquanto homens é a honra, o respeito, o reconhecimento, a admiração. E a verdade é que quando o homem não cumpre com o seu papel, ele perde a admiração da esposa, ele perde a admiração e muitas vezes o respeito dos filhos e acaba por ter relações baseadas em carências emocionais. E tem uma mulher que acaba por assumir o seu papel emocional e acaba por assumir o papel, inclusive, muitas vezes espiritual, que o homem simplesmente abandonou. Mas qual é a solução disto tudo? Já vais entender, portanto, não saias, fica neste vídeo até ao final. Se tu não tens, enquanto homem, a tua identidade firmada, jamais tu vais conseguir assumir o posicionamento necessário. Helder, o que é isso? De ter a minha identidade firmada. Tu precisas de saber quem és, tu precisas de clarificar o teu propósito, tu precisas de ter uma missão e uma visão de vida, porque tudo aquilo que a mulher quer é sentir-se segura. Há uns quantos homens que passam a vida a dizer tudo o que as mulheres querem é dinheiro, mas o homem que diz isso é simplesmente o homem que não tem dinheiro, ou o homem que é, na verdade, burro emocionalmente e não tem qualquer tipo de sabedoria relativamente ao assunto e ao funcionamento da cabeça do homem e da cabeça da mulher. Qual é o motivo de muitas das vezes a mulher querer sim, estar sim interessada no dinheiro? Porque qual é o motivo de muitos homens acharem isso? A mulher não tem o foco no dinheiro. A mulher, quando olha para um homem, ela pergunta-se assim: este homem vai conseguir proteger-me se eu tiver emprego de vida? Este homem vai me trazer a segurança necessária? Este homem, se eu quiser criar filhos, ele vai trazer a estabilidade necessária, emocional, espiritual, mental, financeira, inclusive. Ou seja, eu vou estar segura neste lugar para poder ser eu, para poder ser mulher, para poder trazer a essência feminina sem estar preocupada em pagar contas, em isto e naquilo e naquilo outro. Este homem vai-me proporcionar momentos de felicidade, de prazer, que eu tanto gosto, de entrar no shopping e de comprar as minhas coisas, de ir ao supermercado quando trago as compras para casa e não ter que estar a olhar para o preço das coisas no supermercado? Essa é a pergunta que surge na cabeça da mulher de forma inconsciente. E se tu, enquanto homem, estás a desvalorizar o teu papel de provedor, se tu, enquanto homem, não estás a assumir a responsabilidade que te compete a ti, então já estás a falhar na tua missão. Portanto, nós não podemos querer que uma mulher seja submissa. Ou seja, a submissão significa estar sob a mesma missão. E toda a mulher tem prazer em submeter-se a um homem que tem uma missão, que tem uma visão, que tem um direcionamento na vida e que vive com propósito. Não é simplesmente um gajo que anda aí, que valoriza mais os amigos, que valoriza às vezes mais a mãe do que a própria esposa, do que a própria mulher. Ou seja, na verdade, homens que muitas das vezes casam e continuam a olhar para a mulher como se fosse a mãe. E isso é carência. Isso é um homem que não é virilizado. Isso é um homem que continua masculino ou afeminado, com carência emocional e dependente emocional da mãe. E porquê isso? Porque não teve um pai presente muitas das vezes. Então, vocês conseguem perceber então aqui a importância de ter um pai, de haver um homem posicionado e de haver uma mulher que edifica o lar. Uma mulher que também se posiciona e que também sabe ocupar o seu lugar. Portanto, qual é a solução, essencialmente, para ti enquanto homem? Primeiro passo de todos: a partir do momento que tu sais de casa para viver sozinho, ou viver com uma mulher, ou viver whatever, percebe uma coisa: não há volta a dar. A partir do momento que tu decides na tua alma tornar-te um homem, então tu não voltas a ser menino. Se alguma coisa correr mal, a minha mamã vai estar lá para me receber, para fazer a comida para mim, para lavar a minha roupa e para fazer a minha caminha. Não!
Deixa de ser um menino e torna-te um homem. Assume as responsabilidades e as consequências das decisões que tu tens tomado até então. Só que o problema é que hoje, enquanto homens, nós queremos só o benefício das coisas. Ou seja, nós não queremos a responsabilidade de um casamento, mas queremos estar com relacionamentos em várias mulheres. Nós não queremos a responsabilidade de assumir um filho, mas queremos ter relações sexuais com toda a gente e mais alguém. Nós não queremos assumir a responsabilidade de prover, de cuidar, de tratar de uma mulher, mas nos dias dos namorados queremos oferecer uma rosa e jantar fora com alguém para meter uma foto no Instagram. Tu és um menino, isso não é coisa de homem. Segunda coisa e muito importante, enquanto homem, tu tens que entender a diferença que existem 3 tipos de homens. O homem afeminado, isto não tem nada a ver com sexualidade, mas simplesmente o homem afeminado é aquele homem que quer ser como a mãe, houve uma grande desconexão emocional e espiritual com o pai, então ele vira uma essência afeminada. Depois temos um homem masculino, que é aquele que idolatra a mãe acima de tudo, o propósito é a mãe, tudo é a mãe. E depois tens um homem viril, que é aquele que se desconecta emocionalmente da mãe. Qual é que tu deves ser para cumprir a totalidade da função do homem na sociedade? É o homem viril. Mas o segundo passo é precisamente tu entenderes que precisas de ir para este estado. Tu precisas de te tornar num homem viril. Precisas de entender que a partir do momento em que sais de casa, e se tens 30 anos e continuas a viver de casa dos teus pais e continuas sem pagar contas, continuas, na verdade, sem arranjar nenhum problema, não sei que tipo de estilo de vida é que tu procuras ter. De qualquer das formas, a partir do momento que tu sais de casa, pai e mãe viram parentes, ou seja, tu tens que entender que agora assumes uma responsabilidade pela tua própria vida e uma nova família sai de ti. Terceira e última coisa, tu precisas, enquanto homem, de entenderes quem és. Ou seja, de que forma, Helder? Tu precisas de entenderes quem és em Deus. Talvez tu já tenhas ouvido falar de Deus, mas nunca procuraste perceber de uma forma profunda quem é Deus, ou simplesmente achas um conto de fadas. No entanto, deixa-me partilhar uma coisa contigo. Se tu não estás conectado no plano espiritual, há muitos problemas que surgem na tua vida que muitas vezes tu não percebes porquê e nem sabes como resolvê-los, precisamente porque tu deixas-te levar pelas circunstâncias do mundo material e deixas de ser envolvido por o problema. Ou seja, o problema acaba por se tornar maior do que tu e tu não tens sabedoria nem para sair dele, nem olhar para um plano espiritual e tentar perceber o que é que aconteceu lá para que a consequência fosse aquela na minha vida terrena. De qualquer das formas, tu precisas ter a identidade firmada e ter um exemplo de masculinidade a seguir. Esse exemplo na minha vida foi Jesus, o maior exemplo de masculinidade, ser um homem viril. Portanto, algo interessante que muitas das vezes é falado na Bíblia, e podemos discutir também esse tema mais à frente, sobre qual a veracidade da Bíblia, porque acreditar em Deus, será que Deus existe? Tudo isso são temas que podemos debater ao longo desta série de sextas polémicas. De qualquer das formas, a Bíblia vai dizer que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, de que forma Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Portanto, se tu não estás disposto a morrer pela tua mulher, tu não estás a desempenhar a função de homem da forma como Cristo desempenharia. Portanto, quando a tua mulher olha para ti e vê um homem como Cristo, ela tem todo o prazer em submeter-se à tua autoridade. Ela tem todo o prazer em andar contigo lado a lado. E atenção, quando eu digo a mulher submeter-se ao homem, não significa que o homem está por cima e a mulher está por baixo. Nem é em cima nem em baixo, é de lado e homem na frente e mulher atrás. De que forma? O homem vai na frente para proteger, o homem vai na frente para abrir o caminho, o homem vai na frente porque ele tem a força bruta. E a mulher vem atrás a dar vida aquilo que o homem vai desconstruindo. Então, para tu teres a tua identidade firmada, tu precisas de te aproximar de Cristo, tu precisas de aproximar do plano espiritual, tu precisas de ter a certeza de quem és em Deus e de que forma Ele te criou. Tu precisas de ter a certeza absoluta daquilo que nasceste para ser, do potencial e da capacidade que tu carregas. Mas como é que tu fazes isso? Entendendo que tu não vais descobrir
quem és se tu não retirares as camadas, as máscaras que tu tens posto à tua frente para que as pessoas não consigam ver a tua verdadeira essência. Porque nós, enquanto homens, desempenhamos um papel na sociedade em que parece que tem que estar sempre tudo bem, parece que tem que estar sempre tudo perfeito, aparecemos a sorrir, temos que ser os machões, não podemos estar mal, não podemos chorar, não podemos aquilo, e acabamos por montar capas atrás de capas, atrás de capas, e colocar um sorriso na cara quando por dentro estamos completamente destruídos, sem respostas para as nossas próprias perguntas, e acabamos por entrar numa crise existencial, um loop de pensamentos que começa a controlar a nossa vida e nos impede de fazer o que quer que seja. E a maior parte de nós vira procrastinadores, porque pensamos, mas não conseguimos agir literalmente em merda nenhuma. Se tu queres saber como retirar essas camadas, tu precisas de entender que isso muitas das vezes são bloqueios emocionais. Por exemplo, o bloqueio da paternidade, seja a ausência de um pai, porque tudo enquanto criança aquilo que queremos é ser amados, ser acolhidos, ser aceitos, ser reconhecidos. Se tu não o foste, acabaste por criar um vazio que vais tentar compensar com pessoas a nível externo ou com coisas externas. Ou seja, coisas fúteis que nunca te vão preencher verdadeiramente. E por isso é que andas de relacionamento em relacionamento, de mulher em mulher, e ainda assim nunca encontras o verdadeiro propósito e a verdadeira completude do teu coração. Portanto, tu necessitas de entender o que são esses bloqueios emocionais, quais são esses bloqueios emocionais, quem te bloqueou para fazeres talvez a coisa mais difícil que tu podes fazer, mas também aquela que mais te vai dar a sensação de liberdade, que é perdoar quem te bloqueou. Isso é o que nós fazemos, inclusive, num dos meus eventos, que é o APP Experience. De qualquer das formas, já tens aqui 3 passos para começares a colocar em prática e talvez poderes ver alguma mudança na tua atitude enquanto homem e ver as consequências das tuas decisões. Portanto, esta foi mais uma sexta polémica. Muito obrigado por teres assistido este vídeo até ao fim. Não te esqueças de colocar um gosto ou um não gosto, ativa as notificações, subscreve o canal, diz-me aqui nos comentários o que é que tu mais gostaste, o que é que achaste, ou se não gostaste, pelo menos comenta alguma coisa, só para eu perceber se estiveste aqui até ao fim ou não. E para ti, que gostavas de ter acesso a mais conteúdo, todas as quintas-feiras eu tenho a Mesa da Verdade, um momento onde nós nos sentamos online, é uma chamada que acontece às 9 da manhã dentro da minha comunidade, é um canal do WhatsApp totalmente gratuito, vou deixar o link na descrição para que tu possas entrar, ter mais informações e poderes também entender de que forma é que podes participar dos nossos eventos. Grande abraço, campeões, seguimos firmes no propósito.